Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora e Gemília. Vamos embora para mais uma leitura da Palavra de Deus. Chegamos finalmente ao livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, né? Que Deus mostrou ao seu apóstolo João, quando ele esteve na ilha de Patmos. Deus mostrou o que viria a acontecer, né? As coisas que vão acontecer. Então, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Bora ler a Bíblia, mas tenha caráter para com Deus e temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, vamos aqui para 1 de Apocalipse. Tirar o óculos. E 1 de Apocalipse inicia assim: o último assunto deste livro. Do livro, né? Primeiro, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. A João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é tudo, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perdão, gente. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu. Eu participe às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como a de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardo e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.
E eu, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A gente vê aqui muito número 7, né, que é o número de Deus, número 7. 2. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixas a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. É o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.
Mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3 de Apocalipse, quinta carta, a igreja de Sardo. É o anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. É o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna do templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta à igreja de Laodiceia. É o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável,
e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo falando às igrejas. Ao que vencer, lhe concederei assento comigo no meu trono, assim como ele foi, obedeceu todo a Deus, tudo que ele passou aqui, e assentou-se à direita do Pai dele, Deus, que é nosso Pai também. Então quer dizer que as promessas aqui, aquele que for fiel a Deus se assentará junto com Jesus Cristo e reinará sobre as nações. E você, meu irmão, minha irmã, quer perder a sua coroa que Deus está guardando para nós, por finais das coisas? Às vezes a gente quer, né, fazer coisas erradas e esquece de ler esse livro e sabe que aqui tem uma promessa, que todos nós vamos ser reis e sacerdotes e que iremos reinar junto com nosso irmão, nosso pai. Gente, a Bíblia é maravilhosa, fala a verdade. Tem gente na igreja, tem gente quando a gente vai no culto assim que vem Apocalipse, o povo morre de medo. Eu acho que a gente não deveria morrer de medo de ler Apocalipse. Porque Apocalipse é o fim do nosso sofrimento, dos fiéis aqui na terra. Vai ser o fim do nosso sofrimento e o início do nosso gozo, da nossa libertação. 4. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, que era e que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Aqui termina, gente, eu pus amém aqui. Termina aqui, né? Vamos ler os primeiros 4 livros.
capítulos de Apocalipse. Também não é muito comprido. E aqui a gente vê, né, que no início aqui dos primeiros aqui, as cartas que foi escrita às 7 igrejas. Porque Deus conhecia as 7 igrejas. Uma era morna, não era tão quente, né? E aqui foi que Deus revelou a João, quando ele esteve preso na ilha de Patmos. Então, gente, bora ler a Bíblia. Entre no seu quarto, ore, Papai do Céu. Papai do Céu, me ajude, abre meu entendimento, a minha mente, quando eu ler a Bíblia. Que eu não venha querer ler a Bíblia pro meu bel prazer, para me pegar suas palavras aqui, desvirtuar ela, que muitos fazem, né? Me ajuda, me dê sabedoria, me dê entendimento. Venha tirar minha ociosidade, venha tirar como posso dizer? A minha ansiedade, porque às vezes a gente tá ansiosa, a gente não consegue nem sentar para ler uma Bíblia, né? Venha tirar essa da internet. A internet ela é boa sim, mas se a gente deixar ela domina a gente, você não faz nada. Ontem nós estávamos ali na praia sentados, meu marido comentou comigo. Tinha uma família que chegou e sentou. Aí tinha um homem, o homem chegou, montou a cadeira lá, sentou e só ficou assim, ó, só no celular. Ele falou, ele não levantou a cabeça, eu não vi ele conversando com os parentes ali, não vi ele dialogando, né? Conversando com a família, só no celular. E o celular é como eu falo, é bom, é maravilhoso, porque é uma ferramenta, né, poderosa, mas ela também é uma maldição. Você não saber, ela domina você e você não faz mais nada, você vive aqui. Até a gente tem que orar e pedir pra Deus policiar a gente e limpar isso. Porque eu mesmo quando eu nasci, não tinha celular e eu vivi muito bem, né? E hoje a gente vê que o celular dominou tudo. Desde os pequenos, dos jovens, das crianças mais pequenas, até os mais velhos. Se você pega o celular, por exemplo, tem a Bíblia online. E você coloca a Bíblia, escuta, né, tá ouvindo, tá lendo alguma coisa que vai te melhorar a sua vida espiritual. Só que tem muita gente que pega isso aí e você sabe, né, que o celular é um computador na nossa mão. E aqui você vê muita coisa, coisas erradíssimas, coisas que vai denegrir a nossa fé com Deus. Porque você faz toda coisa errada aqui, se você quiser. Se você dá um Google aí, caçar que você vê. As maledicências, concupiscências, pornografias, tudo. Né? Então nós temos que pedir o quê? Sabedoria para quem? Papai do Céu. Ele deu para Salomão lá, quando Salomão, né, foi colocado como rei. Ele não pediu ouro, não pediu joia, não pediu nada, ele quis sabedoria. Daí Deus deu sabedoria para ele e falou, né? Me agradou o seu pedido. Ele foi o mais rico, né, no mundo. Só que ele, né, não guardou aquilo que Deus falou para ele. A gente lê na Bíblia, a gente vê que Salomão terminou tanto que ele fala na parte lá que tudo era vaidade. Na verdade tudo abaixo só é vaidade. Só que ele foi infiel a Deus. Que tudo aquilo que Deus falou que não queria que ele casasse com mulheres de outras nacionalidades, né? Mulheres que adoravam a deuses pagãos. Não era para ele se juntar ao reino. E ele casou outras. Tanto que ele foi, acho que o homem que teve mais mulheres, 1000 mulheres. Então assim, ele se casou com mulheres, aí as mulheres trouxeram seus deuses pagãos para dentro do reino. E ele acabou adorando também, né? A Bíblia fala que o fim será melhor do que o início. Mas eu, lendo a Bíblia, eu vejo que não é para todos. Né? Todos. Um exemplo disso foi Salomão. Foi o mais rico, mais sábio. E eu falo também que foi tolo. Chega de falar, até falei demais, né, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. A minha bandeira linda, maravilhosa. Nosso Brasil é lindo, fala a verdade. Maravilhoso.